Boa noite, meus queridos irmãos. Que o amor de Deus e de Jesus, e sob o amparo dos benfeitores espirituais desta casa, nós damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. Para iniciarmos as nossas reflexões da noite de hoje, eu convido os irmãos a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em oração, dizendo: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade na terra, no espaço e em todos os mundos habitados. O pão do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoa as nossas faltas, as nossas imperfeições e dá-nos o sublime sentimento do perdão para com aqueles que nos têm ofendido e magoado. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, nem às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós, mas envia, Pai, os bons espíritos, a fim de nos esclarecer e iluminar, e que um raio de tua luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Bem, meus irmãos, o tema escolhido para a noite de hoje, pelo Departamento Doutrinário da Casa, é extraído do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º da parte 3ª, Conhecimento de si mesmo, na pergunta 919. Lá na pergunta 919, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam a Kardec: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O tema é por demais intrigante, pois a resposta dada pelos espíritos nos indica que devemos voltar nossos olhos para dentro de nós, numa busca pessoal, pois necessitamos buscar o nosso autoconhecimento. Ou seja, na busca de respostas, a nossa trajetória deve ser invertida para o nosso interior, e não para o exterior, como estamos acostumados a fazer. O escritor, poeta francês Jacques Anatole de France disse que todas as misérias verdadeiras são interiores e causadas por nós mesmos. Erradamente, julgamos que elas vêm de fora, mas nós é que as formamos dentro de nós, com a nossa própria substância. Buscar o autoconhecimento é algo que intriga o ser humano. Portanto, não é de hoje essa busca pelo autoconhecimento. Isso já vem de muitos séculos, antes mesmo da própria codificação espírita. Paulo Henrique Vieira nos relata que Sócrates, o filósofo grego, já no século V a.C., dizia que antes do homem se preocupar em querer conhecer a origem da natureza e das coisas, deveria primeiro preocupar-se em conhecer a si mesmo. E mais, no pórtico do templo de Apolo, em Delfos, tinha gravado a seguinte expressão: conhece-te a ti mesmo, que vem a ser a resposta dada pelos espíritos ao questionamento de Kardec, séculos depois. Todos sabemos que Sócrates foi condenado à morte, acusado de desrespeitar os deuses, corromper a juventude e violar as leis, sendo que se negou a defender-se perante a Assembleia. E quando interrogado pelos seus discípulos pelo porquê de sua decisão de não se autodefender, ele disse: se eu me defender, eu estarei aceitando essas acusações e eu não as aceito. Mas o porquê dessa perseguição a Sócrates? Isso ocorreu porque Sócrates andava por todos os lugares de Atenas, na Grécia, questionando as pessoas com várias perguntas nesse sentido. Você sabe o que você diz? Você realmente tem certeza em que você acredita?
Você está realmente conhecendo aquilo em que acredita, aquilo em que pensa ou em aquilo que você diz? Diante das perguntas de Sócrates, as pessoas ficavam embaraçadas, porque quando tentavam responder às indagações do filósofo, elas concluíam que elas não sabiam a resposta. Como os atenienses não conseguiam responder às indagações de Sócrates, as pessoas esperavam então que Sócrates respondesse a elas as suas indagações. E aí surge o mais interessante de tudo, que é intrigante e que nos leva a refletir. Sócrates, ao responder, dava nesse momento uma prova de humildade e sabedoria ao mesmo tempo. Quando demonstrava aos atenienses a consciência de sua própria ignorância, pois ele dizia a eles: eu também não sei, e é por isso que eu estou perguntando. Desta resposta de Sócrates é que surge uma frase que é atribuída a ele, a Sócrates, o filósofo, que diz que tudo que sei é que nada sei. Pois bem, voltando então à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, após a resposta dada pelos Espíritos a Kardec, que é o conhece-te a ti mesmo, Kardec explanou: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E questionou novamente os Espíritos: qual o meio de consegui-lo? Sobre o questionamento, segundo de Kardec, o Espírito Santo Agostinho respondeu dissertando a Kardec, e que nos leva a refletir que é o autoconhecimento, a maneira mais eficaz da gente se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Pois Santo Agostinho disse a Kardec: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Portanto, vemos que Santo Agostinho nos aconselha a interrogarmos a nossa consciência ao final de cada dia, a passar em revista tudo o que fizemos e a perguntar a nós mesmos se não faltamos com o cumprimento de algum dever e se ninguém tem motivos para se queixar de nós. Quantos de nós têm essa atitude ao final do dia? Quantos de nós dedica um pequeno instante, frações de segundos, para ponderar sobre o seu comportamento no dia que se findou? Não só em relação a nós mesmos, mas em relação a nossos irmãos também. Santo Agostinho prossegue, dizendo a Kardec que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se assessorarias noutrem
não poderias ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça. Vejam, meus irmãos, que Santo Agostinho aconselha que interroguemos a nós mesmos sobre nossas ações que estamos fazendo e qual o objetivo de nossas ações. Ele pede que reflitamos se estamos praticando ações que censuraríamos se essas ações fossem praticadas pelos outros. Ou seja, se acharíamos correta aquela nossa atitude se ao invés de nós, outro irmão houvesse praticado. Ele pede que reflitamos se teríamos ou não teríamos coragem de confessar alguma ação que tenhamos feito. Suponhamos, e essa é uma reflexão dos espíritos sobre nossas ações, será que se porventura nós desencarnássemos agora e ao entrarmos no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teríamos medo do olhar de alguém, de encarar um irmão, ou até mesmo de encararmos a Deus? Por isso devemos analisar nossos atos e examinar o que podemos estar fazendo contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Dependendo da resposta que nós chegarmos, poderemos descansar em paz com a nossa consciência tranquila, por termos cumprido o nosso dever. Agora, a resposta pode ser um sinal de que estamos praticando algo de errado e que isso precisa ser corrigido. Que deste mal precisamos buscar uma cura. Uma das formas de buscarmos respostas seria buscar saber o que os nossos amigos pensam de nossas ações e atitudes. Se eles acham que nós estamos procedendo de uma forma correta. Mas Santo Agostinho adverte que devemos buscar saber a opinião também de nossos inimigos. Isso porque os nossos inimigos, ao contrário dos amigos, muitas vezes serão mais francos e não terão dó de nos dizer a verdade. Essa é uma das razões de Deus nos colocar ao lado dos nossos inimigos, para que eles sirvam como um espelho que vá refletir a verdade. Ao contrário de nossos amigos, que muitas vezes terão pena, irão mascarar a verdade com medo de nos ofender. Por isso é que algumas pessoas dizem que é preciso muita coragem para enfrentar seus inimigos. Mas é preciso ainda mais coragem para enfrentar os amigos. Porque os amigos, com medo de nos ofenderem, podem não serem francos. Já os inimigos não terão nenhum medo de usar a franqueza conosco. Assim, quem deseja realmente se melhorar, evoluir, tanto na esfera terrestre quanto no mundo espiritual, afastando de si condutas erradas, tem que fazer um balanço diário de sua conduta moral. Deve pessoalmente buscar limpar e corrigir sua conduta, seus atos, não esperando que os outros a corrijam. Como disse Shakespeare, plante seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Você colherá flores se plantar flores, mas colherá espinhos se for isso que você semeou. Fazendo essa reflexão diária e no dia seguinte buscar agir segundo as leis divinas, praticando a caridade, com certeza você estará evoluindo. E ao final do dia terá certeza de que obteve muito mais lucros morais do que perdas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro que fora da caridade não há salvação. Mas temos que nos esforçar em doar algo de nós
em favor do nosso semelhante. Para isso, temos que diariamente exercitar a bondade. Não achando que realizando alguns trabalhos assistenciais esporádicos e eventuais nos descortinarão as portas do paraíso. Realmente não é tarefa fácil esse autoconhecimento, mas faz parte da nossa evolução. Por isso vamos tentar nos conhecer e assim nos melhorar. Um grande número de pessoas, para não dizer a maioria, não conhece a si mesmo. Não faz ideia de quem é e como se comporta diante de situações cotidianas. Isso porque desconhece seus sentimentos, desconhece a forma de agir, levando a tomar atitudes equivocadas que causam desagrado a si próprias e aos outros. Conta uma parábola que havia uma senhora que sempre afirmava que se um dia ela fosse assaltada, ela ficaria imobilizada, petrificada. Certamente não teria forças para qualquer atitude. Já a amiga dessa senhora, por sua vez, dizia francamente que se fosse assaltada, ela reagiria, que se fosse preciso, ela lutaria contra o assaltante. Então, cada uma tinha uma opinião diferente. Um dia, as duas estavam conversando na calçada. Um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria. Mas ao contrário do que ela falou, ela ficou paralisada, trêmula. Já a outra senhora, que afirmava que ficaria imobilizada, num ato de inopino, saiu correndo atrás do menino, dando-lhe com a bolsa nas costas e gritando para que ele devolvesse a bolsa da amiga. O menino, assustado com a reação daquela senhora, jogou a bolsa no chão e saiu em disparada. Bom, essa parábola prova que ambas as senhoras desconheciam suas tendências, pois diante do inesperado tiveram reações contrárias às que afirmavam que teriam. Isso ocorre com muitos de nós. Por quê? Porque também desconhecemos a nós mesmos. Não costumamos fazer uma análise profunda de nossa intimidade, de nos autoanalisar. Pressupomos que somos de uma forma, mas diante do inesperado, dos acontecimentos cotidianos, nós agimos de forma diferente daquela que pensamos que agiríamos. Na pergunta 919, que é a nossa reflexão, Kardec ainda dizia, Santo Agostinho, ainda dissertando a Kardec, diz assim: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice. Não constitui esse repouso o objeto de vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbados sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, está exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Essa lição que nos traz Santo Agostinho nos leva a compreender o futuro. Embora esse futuro seja incerto para algumas pessoas,
Mas essa incerteza, na realidade, é apenas aparente. Pois se buscarmos nossas respostas no íntimo de nosso ser, alicerçados nas obras kardecianas, teremos todas as respostas que buscamos para esta vida e para a vida espiritual. Jamais podemos esquecer que todos nós somos criaturas humanas, capazes de cometer muitos erros e equívocos. Devemos compreender que Deus nos atribui a imortalidade, nos concedendo todas as possibilidades para o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral. Mas este progresso só pode ser alcançado por nós mesmos, visto sermos dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio, que é a faculdade de fazer ou não fazer, o poder de decidir entre o bem e o mal. Sem o trabalho diário, que aprimora a nossa alma, sem o conhecimento de nós mesmos, fica muito difícil trilharmos o caminho da luz, o caminho que nos leva à tão prometida felicidade eterna. Meus irmãos, se não conhecemos a nós mesmos, pouco evoluiremos. E muito complexas se tornam para nós as palavras de Jesus, que foram ditas pelo apóstolo João no capítulo 8, versículo 32, ao afirmar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E onde está a verdade? Dentro de nós. Naquela semente que Deus plantou dentro de nós, que Ele quer que germine e que nos permita que a caridade brote verdadeiramente, de dentro para fora. Um dos piores males incrustados na nossa sociedade é o egoísmo e o orgulho. Disso ninguém tem dúvida. Sendo que para sabermos quanto deste mal ainda carregamos em nós, basta que observemos com sinceridade aos nossos pequenos atos cotidianos, que perceberemos com clareza quantos destes males ainda carregamos em nós. Eu costumo dizer que a gente conhece verdadeiramente uma pessoa não pelos seus grandes feitos, mas sim pelos seus pequenos gestos e atos diários. Isso porque, nos seus pequenos atos e gestos diários, a gente demonstra quem efetivamente a gente é. Diante de grandes feitos, a gente quer demonstrar algo que muitas vezes não é a nossa verdadeira essência. Buscamos muito mais ser vangloriados dos grandes feitos. Mas nos atos e gestos cotidianos, a gente mostra aquilo que estamos impregnados dentro de nosso ser. Essa autoanálise sugerida por Santo Agostinho, ela não precisa ser muito complexa. Por exemplo, basta que observemos a nossa reação pessoal diante de uma indiferença de um amigo. Ou quando verificamos o pouco caso que fazem de um trabalho que nós executamos, da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Observem a tua reação. Se a tua reação é de ira, de raiva, diante de pequenas situações, é sinal que você tem muito que se modificar. Mas se a tua reação é de compreensão, de respeito pelas opiniões, pelas observações alheias, aceitando-as, muitas vezes discordando de algum ponto, isso demonstra que você já tem um certo processo de evolução e aceitação. Que você já conhece a ti mesmo de uma forma mais elevada. Porque cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto para que possa fazer brilhar a luz que está guardada em seu íntimo. Precisa se reformar.
Vamos investigar minuciosamente, indagar com escrúpulos nossa intimidade. Só assim seremos capazes de percebermos que já temos muitas conquistas, mas que ainda falta muitas léguas para que brilhe de fato a nossa luz. Mas isso demanda tempo, disposição e dedicação pessoal. Após a dissertação feita por Santo Agostinho, na pergunta 919, aqui do Livro dos Espíritos, Allan Kardec arremata esse capítulo e essa pergunta com uma reflexão do codificador. Kardec nos diz assim: muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos que quantas vezes falimos sem que suspeitemos, unicamente por não percrustrarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrange lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós ainda. Queridos irmãos, o autoconhecimento realmente demanda uma caminhada longa, uma caminhada árdua nesse processo de evolução. Contudo, esse autoconhecimento, o auto-se conhecer, é necessário para que possamos nos aperfeiçoar moralmente e crescermos espiritualmente. Só assim poderemos nos burilar e nos tornarmos pessoas melhores. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu posso ser, desde que eu conheça a mim mesmo. E conhecendo a mim mesmo, eu possa balancear e tentar eliminar do meu proceder atitudes egoísticas, orgulhosas e vaidosas. E procure praticar diariamente, minuto a minuto, a verdadeira caridade pregada por Jesus. Para finalizarmos as reflexões da noite de hoje, eu deixo aos irmãos, a título de reflexão, um texto de autoria do escritor espírita José Carlos de Luca, sob o título Autoconhecimento, que trata justamente da temática que abordamos na noite de hoje. De Luca diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade para observar o seu inconsciente está expressando no seu corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, os órgãos são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. A enfermidade revela quem você é e o que está passando no seu interior. A matéria é o espelho da alma. O nosso corpo, de agora, fomos nós quem criamos através de nosso pensamento e hábito. A doença revela o que está escondido nos caminhos mais secretos de nossa mente. Tudo que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Valorize essa experiência do autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer,
é uma professora com quem temos muito a aprender. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com sua doença. Pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. A enfermidade nos tira do lugar comum. Daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e para onde pretendemos chegar. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendedora de Jesus, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque, sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou? Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco, e também perguntemos a Jesus como Saulo perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, encerramos a reflexão da noite de hoje com um tema de muita importância, que muito necessitamos para o nosso processo evolutivo, através dos ensinamentos dos Espíritos e principalmente de Santo Agostinho. O autoconhecimento. Vamos nos olhar para dentro. Como disse José Carlos de Luca, vamos fazer essa endoscopia espiritual, essa investigação interna de nossa alma, para sabermos como nós estamos comportando, como a nossa essência está agindo. E a partir daí, buscarmos sermos pessoas melhores, como espíritos, como ser humano aqui na Terra. E para encerrarmos as reflexões dessa noite, eu convido os irmãos a mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em oração, dizendo: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Seja feita a sua vontade na terra, no espaço e em todos os mundos habitados. O pão do corpo e do espírito dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas faltas e as nossas imperfeições e dá-nos o sublime sentimento do perdão para com aqueles que nos têm ofendido e magoado. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, nem às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós. Mas envia, Pai, os bons espíritos, a fim de nos esclarecer e iluminar. E que um raio de tua luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que o amor de Deus e de Jesus, e sob as bênçãos e amparo do plano espiritual, fiquemos em paz e busquemos nos tornar pessoas melhores. Uma boa noite a todos.